Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E nós falaremos mais sobre os 10 quizzes da semana. Você já viu os 10 quizzes que nós passamos no Instagram, no TikTok e também no Kawaii? Eu quero convidar você para que você veja os quizzes e então possa desfrutar um pouquinho mais sobre a explicação deles. É bacana que nós sempre tratamos sobre o tema reino. Então a perspectiva dos nossos quizzes, dos nossos comentários e das nossas mensagens tem a ver com o reino de Deus, de Mateus 6,33. A nossa premissa é a partir desse versículo. Mateus 6,33, que é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, falando agora dos quizzes, né? Então, nós perguntamos o que é a respeito de nascer de novo, aquela conversa de Jesus com Nicodemos, em João capítulo 3. Então, ao contrário do que muitos pensam, essa declaração de Jesus tem a ver com o nascer de novo, tem a ver com um ato político, tem a ver com você, um ato legal em você ter um documento, diga-se de passagem, legal que diz que você é de um país, de uma nação, de um reino. Não é um ato religioso. Nascer de novo de Nicodemos, de Jesus e Nicodemos, tem a ver com a tua cidadania no céu. Jesus está dizendo que nós precisamos adquirir a cidadania do céu. E falando de cidadania, nós vemos que isso é um privilégio, não é um direito como nós pensamos. Talvez nós podemos considerar que os documentos ali, o registro de nascimento, seja um direito no seu país. Então você, quando registra o teu filho, logo nos primeiros dias, você ganha esse registro gratuitamente. Mas a cidadania é um privilégio. Já está inerente na maior parte das nações, mas considere isso um privilégio. Então, quando nós buscamos uma nova cidadania, nós estamos buscando novos horizontes, novas oportunidades, porque você enxerga em um novo país uma condição melhor de viver, novas oportunidades. Então, por isso que se buscam novas cidadanias. Você está ganhando um privilégio. Pense sobre isso também. E a cidadania, uma vez dada, ela é irrevogável. Então não é uma coisa que você acorda com a cidadania um dia e no outro dia você lhe é tomada a cidadania. Considere isso. Então uma pessoa, ela pode até ser penalizada sobre uma determinada circunstância, mas não é que a cidadania dela irá ser tirada. Ela não irá mais ter parte no reino. Ela pode ser expulsa do reino. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Exemplo, o Brasil foi colônia de Portugal. Tem pessoas que elas não deixavam de ser portugueses ao vir para o Brasil, mas elas estavam vindo ao Brasil penalizadas por algum motivo. Então elas eram tiradas de Portugal e enviadas para cá, muitas das vezes como escravos. Então, uma nova cidadania, ela traz nova cultura, ela traz possibilidades. E nós vemos isso na mensagem que Jesus Cristo ensinou no monte, em Mateus capítulo 6. Ele fala: venha a nós o teu reino. Ele está dizendo: que reino? A forma de governo, a forma de cultura, a linguagem, o modo de se comportar. Então, nós estamos enxergando novas oportunidades. Você consegue enxergar, ao ler a Bíblia, ao conhecer pessoas que são cidadãs do reino do céu, você consegue identificar essa cultura diferente, um jeito diferente de enxergar as coisas, de agir no casamento, ou seja lá onde for que você tem convívio com essa pessoa? Então, essa nova cidadania permite que você consiga acessar esse reino, você acessar esse reino e acessar essa cultura. É importante pensar que quando você chega numa nova cultura, quando você chega num novo país, a primeira coisa, o primeiro choque que você tem é cultura e língua. Então, para que você possa saber o que é certo e o que é errado, você precisa entender a cultura. E mais forte ainda, você precisa conhecer a respeito da língua daquele novo país. Então, por exemplo, eu falo inglês, mas se eu me mudar para os Estados Unidos, eu preciso conhecer o máximo possível. Até para poder, se eu precisar ler um documento que diz respeito a alguma responsabilidade que eu, como um cidadão americano, preciso fazer, eu preciso conhecer da lei. Se eu não conhecer a lei, como que eu irei cumprir a lei? Então, conhecer uma nova língua é necessário, uma vez que eu me mudo, né, que eu vou para uma nova cultura, uma vez que eu tenho essa nova cidadania. Então, considere isso. Jesus Cristo falou em Marcos, no último capítulo de Marcos, dizendo que nós, em seu nome, nós falaríamos novas línguas. Está falando que novas línguas? Tem a ver com as línguas do céu, tem a ver com nos expormos à cultura e o governo do céu. Nós já falamos que cidadania é um privilégio. E quem que dá a cidadania? Em um reino genuíno, quem disponibiliza, quem diz se vai ganhar ou se não vai, é um rei. Ou então, nós hoje temos todo um sistema de governo, né, nas nações, não é? O rei não fica dizendo esse não, esse não. O rei ou a rainha, perdão, a rainha não, ou um presidente. Então, um sistema que já posiciona e colocam pessoas em acordo com a justiça, em acordo com as necessidades daquele país. Então, ele vai dizer se a pessoa ganha ou não ganha a cidadania. Pensando ainda em cidadania, considere que cidadania é diferente de membresia. Jesus não veio trazer uma religião, ele veio trazer de volta o governo do céu na terra. Ele veio recuperar aquilo que Satanás havia perdido, na verdade.
Então ele tomou isso, tem toda a história que você já conhece. Nós não vamos falar sobre isso, mas ele trouxe de volta a autoridade do governo disponível para o homem. Só que isso está nas mãos dele. Então, Jesus não fundou uma religião. Ele trouxe de volta uma nação, um governo, o governo do céu. E reino não tem membros, reinos têm cidadãos. Por isso Jesus Cristo falou para Nicodemos que haveria necessidade de nascer de novo. Não é sobre ser membro de uma religião. Você pode ser membro de uma religião, mas se não for cidadão do reino do céu, não vai mudar nada. Pense sobre isso. Dentro do reino, o rei é a figura central. O rei e o reino são um só. Considere, isso são as duas últimas perguntas da nossa semana. O rei e o reino são um só. Uma vez que você desvencilha eles, você está desfazendo o reino. Óbvio, quando o rei morre, ou se tiram ele do poder, vai ter um novo rei. Então, haverá um novo reino. Pode ser o mesmo reino, o mesmo território, pode não aumentar nem diminuir, mas eu quero dizer que o reino não será mais o mesmo, porque o rei e o reino são um só. Um reino, ele expressa, ou ele é a expressão do caráter de tudo que o rei é. Quando você olha para um reino, você diz, essa pessoa governa aqui. Por isso que nós vemos inúmeras coisas quando diz a respeito da manifestação do reino do céu. Por quê? Porque está manifestando o caráter de quem? Do rei do céu. Por isso que nós vemos curas, nós vemos milagres, nós vemos provisão. Eu tenho inúmeras condições dessas para contar, mas não é o foco do nosso vídeo aqui hoje. Tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe a tua vida e lembre-se de considerar os teus estudos bíblicos, a tua mensagem baseada na perspectiva de reino.